Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Passando aqui para agradecer a todos vocês que têm se inscrevido neste canal Deus é Fiel e Cuida de Nós, que têm deixado o seu pedido de oração e que têm me ajudado a partilhar, a fazer a obra de Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da nossa energia. Quero falar de jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quero falar um pouquinho de jejum e oração. Louvado seja Deus, aleluia. Então, o que é o jejum? Qual é o sentimento de Jesus quando ele fala sobre o jejum? Louvado seja Deus, aleluias. Eu creio que todo mundo em uma hora da sua vida, sempre já tem feito um jejum, em prol de alguma situação para que Deus viesse entrar com a providência. Porque o jejum quebra cadeias, o jejum joga a casta de demônios por terra, o jejum ele abre portas, o jejum feito da maneira correta, da maneira certa e em nome de Jesus, ele surte muitos efeitos, muitas maravilhas é alcançada através do jejum. Então eu quero falar um pouquinho hoje de jejum e oração. Então, qual foi o sentimento de Jesus quando nos ensinou a jejuar e a orar, O Senhor mesmo, ele responde na carta, no Evangelho de Marcos, que segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 9, 29, o Senhor mesmo, ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus para os discípulos, ele chega a dizer, uma vez que tinha um jovem ali endemoniado, ele diz, olha, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Porque aqueles discípulos tentaram expulsar aqueles demônios e não conseguiram, porque era uma casta. E o Senhor, ele chega a dizer que tem demônios que só saem com jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a oração e o jejum não é um procedimento mágico para resolver um problema, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas um processo de identificação com Deus e com aqueles a quem estamos ministrando. Porque às vezes a pessoa pensa que o jejum e oração ele é mágico, ele vai resolver tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele só resolve quando nós fazemos da maneira certa, da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a oração e o jejum, não é um procedimento mágico para resolver um problema. Aleluias. Mas um processo de identificação com Deus e com aquele a quem nós estamos ministrando. Tem alguém ali endemoniado e nós vamos ministrar ali a libertação. Louvado seja Deus. Então é necessário que aqueles que tenham esta obra, que Deus colocou esta obra em suas mãos, é necessário ter uma vida consagrada no jejum, na oração e na meditação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então, faz necessário, termos plena consciência de que no reino de Deus não existem atos mágicos. As coisas, os atos em si mesmos não detêm nenhum poder miraculoso. São referências, são símbolos da graça de Deus. Então, se eu jejum, se eu medito na palavra de Deus, se eu me esforço para ter uma vida santa e agradável diante do Senhor, se eu faço um jejum que agrada a Deus, Deus ele vai me dar vitória. Mas, se eu faço da maneira errada, eu não vou ter resposta. Eu não vou receber nenhuma bênção. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Aleluia. É por isso que é bom a gente saber que na cultura oriental o jejum era um ato de luto. Não era feito como hoje. O jejum hoje, antigamente, quando eu aceitei a Jesus, amadas, a gente abria o jejum meia-noite, a gente entregava no outro dia, meio-dia, ou até ficava o dia todo sem comer e sem beber
e ninguém morria. Deus operava, Deus curava a pessoa do câncer, levantava a pessoa da cadeira de roda, o surdo ouvia. Mas hoje não, hoje o povo não quer queimar mais a sua carne. O povo hoje não quer mais mortificar a carne, os desejos da carne. Deu fome, já vai direto para a cozinha comer. E aí as coisas não são resolvidas assim rápida, porque nós também não nos entregamos a Deus de corpo, alma e coração. Aí as coisas não acontecem da maneira que a gente queria que acontecesse, porque a gente também não se entrega a Deus totalmente. Mas quando eu aceitei Jesus, era assim o jejum. Até hoje eu jejuo assim. Se eu for orar por alguém, jejuar por alguém, eu abro o jejum meia-noite e ali eu só vou entregar no outro dia, meio-dia ou às vezes à tarde. Porque esse negócio de eu jejuar e estar comendo ou bebendo, para mim não é jejum. Então, na cultura oriental, é bom a gente saber que o jejum era um ato de luto. Quando alguém morria ali, os parentes, os amigos não comiam, cobria a cabeça com cinzas e pó, rasgava as vestes como sinal de tristeza e de dor. E também era comum no funeral israelita o rabino chamar o membro mais próximo da família e com uma navalha rasgar a camisa dele como lembrança do luto e do sofrimento do povo. Olha como que era tratado o jejum ali nessa cultura, né? E hoje o jejum está tão banalizado, né? E aí a gente não recebe as bênçãos que Deus tem para nos dar, porque a gente também muitas das vezes não se entrega da maneira que Deus quer que a gente se entregue a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, o jejum, ele não detém... o jejum não detém nenhum poder em si mesmo. Ele é um referencial e também é um símbolo de nossa dependência de Deus e de nossa contrição e de nossa absoluta submissão ao poderio do Senhor. Então, o jejum sem o Senhor, ele não é nada. Ele não é nada, porque o jejum tem que ser feito no nome do Senhor. Nós temos que fazer o jejum consciente do que nós estamos fazendo, do que nós queremos receber de Deus, como nós vamos fazer, né? Como nós vamos entrar na presença do Senhor, porque se for só para jejuar por jejuar, é a mesma coisa que passar fome. Então, o jejum, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. O jejum é passar algum tempo sem ingerir alimentos ou água. Há aquele jejum parcialmente exercitado durante, né, o tempo maior do que o tempo dos intervalos convencionais entre uma refeição e outra, ou há suspensão de alguns alimentos, né? É uma alteração tanto em quantidade como em qualidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o jejum pode ser, né, feito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem você comer nada. E você também pode fazer aquele jejum que você toma água. E aí você determina aquele período, aquele tempo que você vai ficar sem ingerir água, ou que você vai tomar água, mas não vai se alimentar. E você vai dizer o porquê que você está, né, fazendo aquela consagração. Jesus, né, ele praticou o jejum como elemento profundamente necessário à sua vida ministerial e devoção. Né? Jesus disse que o jejum deveria ser uma das mais sigilosas práticas, porque tem gente que jejuma e sai dizendo que está jejuando. E ele, né, chega a falar que o jejum deveria ser uma das mais sigilosas práticas, pelo menos durante a sua realização. Jesus, ele fala, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Mateus 4, 1, 2. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ali, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo,
né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então Jesus ele chega e fala: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto recompensará. Está em Mateus 6, 16, 18. Que às vezes a pessoa jejuma e aí chega na igreja e diz que jejuou. Chega na casa da vizinha e diz que está na benção, está com a boca fechada. Isso já não agrada mais a Deus, né? Já perdeu o galardão. Então, Jesus ele cobrou o jejum rigoroso e sério, em razão do quebrantamento de quê? Da nossa carne. E a mortificação de quê? Dos nossos apetites. Há uma maior mortificação do poder, e quando a gente faz isso, há uma maior manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Então, quando Jesus ele cobrou o jejum rigoroso e sério, para que não falasse a ninguém, não demonstrasse a ninguém que a gente estava ali jejuando, era para que a gente viesse quebrantar a nossa carne e mortificar os nossos desejos. Para que a gente viesse também receber do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor diz, mas esta espécie, né, quando ele fala ali, só sai pela oração e pelo jejum. Que também está em Mateus 17, 21, ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos, aleluia, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte, né? Paulo aqui, ele falando, né? Que está em 2 Coríntios 12, 10. E em Mateus 17, né? O Senhor fala que tem espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Mateus 17, 21. E em 2 Coríntios 12, 10, o apóstolo, né, ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, quando nós jejuamos, o que expressamos, né? Nós expressamos a tristeza pelo pecado e a busca de restauração. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplica em jejum, e em pano de saco, né? Aqui Daniel orando, né, ao Senhor. E coberto de cinza, orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó Senhor Deus, grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados, Daniel falando. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Daniel 9, 3, 5. Amém, amadas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço a vocês, né, que se inscrevam, deixem seu joinha, deixem seu pedido de oração. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Então, quando um homem ou uma mulher, né, ela jejuma, ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entre outras coisas, dizendo que a comunhão com Deus tem mais sabor do que outros alimentos. Ele está dessa forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele está desta forma espiritual, alimentando da presença de Deus, quando a gente deixa de comer, deixa de beber água. Quando a gente se entrega ao Senhor, a gente está se alimentando da presença de Deus, alimentando o nosso espírito, nossa vida espiritual. Então, o jejum era, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma realidade na vida de Paulo e de todos os apóstolos. 2 Coríntios 11, 27, ele diz, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Lá em 2 Coríntios 11, 27, o apóstolo, né, ele diz estas palavras, que ele trabalhou arduamente, né, muitas das vezes ficou sem dormir, muitas das vezes ele passou fome e sede, né, no jejum e nas consagração, muitas das vezes, né, ele jejuou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, suportando o frio e até mesmo a nudez. Aleluia. Em sinal de humilhação a Deus. Louvado seja, né? O nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, no jejum específico para confrontação com castas malignas, precisamos ter em mente o fato de que o poder não está no jejum, mas na motivação espiritual que nos leva ao quebrantamento diante de Deus, que é a fonte, louvado seja o nome do Senhor Jesus, doadora de todo poder e virtude. Então, em Mateus 17, 21, o Senhor fala, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, muitas das vezes você está passando uma luta dentro da sua casa, você não sabe o que está acontecendo e ali é uma casta de demônio onde necessita de jejum e de oração. Então, há algumas situações, né, nas quais o jejum não conta também, né, com a aprovação de Deus, né? E nós vamos falar no instante disso. Há jejuns que são feitos nos dias de hoje que Deus não recebe, amados. Quando isso acontece, né? É um jejum que apenas a pessoa passa fome, né? A pessoa vai passar fome ali, mas não resolve nada. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vai fazer um jejum irado, né? E Deus não vai receber um jejum que a pessoa está fazendo ali com o coração cheio de ira, amadas. É muito importante a gente saber disso. Que a pessoa jejuar com o coração cheio de ira, não perdoa o irmão, tem ódio do pastor, tem ódio da igreja, tem ódio da esposa, tem ódio do esposo, tem ódio do filho. Deus não vai receber um jejum desse. Em Isaías 58, 3, 4, amadas, aleluia, a palavra de Deus ela vem nos dizer assim, por que jejuamos? Dizem e não o vistem. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e não exploram seus, aleluia, e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixas e em brigas, aleluia, de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Isaías 58, 3, 4. As pessoas fazem com o coração irado, aí desconta nos seus empregados, briga com a esposa, briga com o esposo, xinga o filho, né? Tem ódio do pastor, tem ódio da igreja, tem ódio do vizinho, é irada, aquela pessoa que só vive irada, e aí ela quer que Deus responda o jejum dela. Deus não vai responder. Que bom seria que todos ouvissem este vídeo do começo ao fim, né? São um vídeo muito, muito produtivo, né? Mas Deus aqui ele nos dá muitas instruções que o jejum feito com o coração cheio de ira, Deus não vai responder. Então a vida do praticante do jejum está em volta de quê? Pelo pecado. Então Deus não vai responder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é? Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguar. Não controla os pés, né? Aquela pessoa que está jejuando, mas não dobra o joelho para orar, mas quer estar para cima e para baixo, na casa dos outros, falando dos outros, e diz que está com a boca fechada. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse, não ore pelo bem-estar deste povo, ainda que jejum não escutarei o clamor deles, ainda que ofereça holocausto e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Está em Jeremias 14, 10, 12. Né? Então, quantas lições o Senhor nos dá neste dia de hoje? E às vezes as pessoas querem fazer o jejum cheio de pecado, irado, e acham que Deus ele vai responder. O praticante ele não possui, né? O praticante do jejum e da oração não possui, né? Do jejum não possui um coração quebrantado, né? Perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos. Então o Senhor dos Exércitos me falou, pergunte a todo o povo e ao sacerdote, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comia e bebia, não era para vocês mesmo que eu fazia?
Está em Zacarias 7, 3, 6, né? Porque o povo começou a se queixar, porque já tinha tanto tempo que estava jejuando e o Senhor não respondia. Aí Deus disse, sim, vocês fizeram para mim? E quantas vezes as pessoas fazem hoje, irmão? Tira o chocolate, mas está com o coração irado. Tira o café, mas está com o coração irado. Faz o jejum de Daniel de 21 dias, mas não perdoa. Muitas das vezes perde o culto, porque quem vai abrir o culto ele não gosta. Quem vai pregar ele também não vai com a cara. E acha que Deus vai responder? Não vai, amados. Então o coração do praticante é soberbo, é hipócrita. E Deus não aceita a oferta religiosa do jejum. Então, alguns que confiavam em suas próprias justiças e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola também, dizendo assim, ó, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Está em Lucas 18, 9 até o 14. Né? Porque Deus não gosta do soberbo, Deus abate o soberbo. Então, pessoas que, por motivos de saúde, não podem praticar o jejum, e mesmo assim o fazem, neste caso, a motivação e o sentido do jejum não foi bem entendida. Às vezes a pessoa não tem uma saúde boa e ela quer jejuar, né? Não é bom. Então, irmãos, é muito bom a gente jejuar. Deus, ele sempre vai nos dar vitória através do jejum. E agora nós vamos falar um pouquinho através da oração. Então, orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Né? Está em Efésios 6, 18, 20, o apóstolo Paulo falando, né? Aleluia, fala do jejum e também fala também da oração, que nós devemos o tempo todo também estarmos em oração e súplicas, aleluia, por todos. Louvado seja Deus, né? Então o apóstolo Paulo, ele fez questão de mostrar que há uma energia capacitadora, que vai além, aleluia, das peças da armadura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Deus, de que podemos nos revestir. Então, Paulo, né, ele faz, né, esse alerta a nós, aleluia. Além das armaduras, nós temos a oração, que nós podemos nos revestir. Então, na sua visão, né, a oração não é mais, aleluia, uma peça da armadura, mas uma energia sobrenatural que envolve toda a armadura. Então, as coisas acontecem quando a oração envolve toda a vida, o ministério, o relacionamento do servo do Senhor. Então, a oração, ela envolve toda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nesses 3 versículos, Paulo apresenta alguns princípios de como podemos usar a bênção da oração como recurso do céu em meio aos enfrentamentos da vida. Né? Porque sem oração, irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, todo o tempo é tempo de orarmos, né? Então, através dela, mantemos o nosso contato vital, através da oração, nós mantemos o nosso contato vital com aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, através da oração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, outra maneira de ver esta expressão é entendê-la como
e em toda ocasião, ou seja, não somente quando as coisas vão mal. Aqueles que só oram em meio às desgraças da vida, Deus terá de, aleluia, permitir mais desgraça para chamar a sua atenção. Então, porque tem pessoas que só clamam quando está em uma situação de miséria, mas quando a situação está boa, não clama. Aí Deus permite que as coisas aconteçam para que aquela pessoa se achegue a Ele. Então, todo o tempo é tempo de quê? De orarmos, de buscarmos ao Senhor. Por isso a Bíblia, né, nos ensina a orarmos sem cessar. Então a oração ela precisa ser feita no Espírito. A Bíblia, amadas, ela é muito clara quando nos ensina sobre a ajuda do Espírito Santo em nossas orações. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Ele não somente nos guia, quanto ao que devemos orar, como também interceder por nós ao Pai, quando nós não sabemos pedir. Glórias a Jesus. Então, ele nos dá a convicção de, aleluia, de pecado e propicia a confissão em nossas orações, a convicção de vitória sobre Satanás. Caso contrário, estaremos tomados, né, de medo. Nos ajuda a compreender as verdades de Deus e as aplica em nossa vida. Meus óculos já está ficando ruim. Em nossas vidas, nesses momentos de oração. Também nos revela o que Deus está por fazer e nos ensina a glorificar o Pai e o Filho. Por isso a oração é diferente, né, da reza, que é uma repetição automática de uma ladainha, né? Porque quem reza, ela repete o texto, todos os dias, né? Faz aquela mesma repetição ali, aquela petição, né? Então a oração ela é diferente. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, a oração, aleluia, precisa ser feita em unidade. Dois são os entendimentos deste ensino. Primeiro, a oração não pode ser uma batalha contra a vontade de Deus, mas sim um movimento de submissão a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Submissão à vontade de Deus é maturidade e não falta de fé. Né? Submissão à vontade de Deus é maturidade e não falta de fé. Segundo, a oração deve ser de unidade com a igreja de Deus e com os nossos líderes espirituais. É muito fácil, né, o diabo nos imaginar que somos os únicos que conhecemos a verdade, transformando-nos em pessoas que, por causa do orgulho espiritual, nos posicionamos contra a unidade espiritual da igreja. Como se isso fosse uma guerra santa. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Está em 1 Timóteo 2,8. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a oração deve ser feita em unidade, com a igreja de Deus, com os nossos líderes, nossos irmãos, para que o diabo não venha colocar soberba dentro do nosso coração. E a gente achar que pode fazer tudo sozinho. Quarto, a oração deve ser feita também em vigilância. Todo soldado precisa ser o quê? Vigilante. O que Paulo nos ensina é que devemos usar as nossas orações como meio de discernir a vida e as circunstâncias boas e más. É através da vigilância em oração que podemos discernir todas as questões da vida. E o que nos impede de vigiar, de discernir a vida através da oração é quando se está entulhado, intoxicado e adormecido. Né? Então, uma pessoa entulhada, ela não vai vigiar. Uma tática satânica é encher a nossa vida de tantos afazeres, de modo que não tenhamos tempo para orar. Né? Isso chama entulho espiritual. Intoxicado, perdemos a capacidade de discernir, porque algo controla a nossa mente, pecado, vício, desejo e etc, etc. Né? Adormecido, um dos maiores problemas da vida cristã é que muitos crentes não têm a capacidade de discernir. É verdade, hoje o povo busca tudo, menos o discernimento espiritual. Os perigos espirituais, pois não vigiam, são como os bebês espirituais. As atenções e as armadilhas de Satanás podem causar danos
mas ele não percebe e por isso são levados para o mal. A isto chamamos de adormecimento na fé, no compromisso e na busca do poder de Deus. Amados, é só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. É um vídeo muito proveitoso, né? Espero que todos venham assistir até o fim. Louvado seja Deus, aqueles que gostarem, compartilhem. Aqueles, né, que gostarem, se inscreva. Deixe o seu pedido de oração. Mas não deixe que o inimigo venha lhe entulhar, não deixe que o inimigo venha lhe intoxicar e nem lhe adormecer, para que você não venha perder a visão e a fiação do céu. Amém? Fiquem todas e todos na paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês.